Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, Pai. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, o teu amor, a tua proteção. Suplicamos, Pai, pela tua igreja. Guarda, Senhor, os nossos irmãos na cidade, no sítio, onde está a tua igreja, Senhor. Tu que nos contempla do alto dos céus, Pai, tu vê os filhos dos homens. Tu contempla, meu Senhor, a tua igreja no meio do teu povo, tu contempla, Senhor, cada coração. Olha para nós, dá-nos a tua graça e nos ensina, Senhor, confiar e esperar na tua bondade. Pai bendito, ouve as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É o desejo do nosso coração, é a oportunidade renovada. Cada dia ler um texto, ouvir uma palavra e andar mais uma milha. Temos uma longa caminhada. Eu já estou aqui, do alto dos meus mais de 70, olhando o percurso percorrido. E interessante é que, na minha meditação, eu orava e falava pedindo ao Senhor para me ensinar a andar e tal. E é como se eu tivesse uma visão, uma revelação, como eu já andei, como eu já pisei fora da faixa, como diz a linguagem. Como eu tenho rastros fora da... Não dava para ser um militar, andando assim com uma hora pisa aqui, outra hora pisa ali. E eu observando, eu terminei a oração e fiquei pensando naquilo que eu absolvi enquanto pedia que o Senhor me ensinasse a andar melhor na sua presença. Na verdade, todos os dias podemos e devemos acertar e todos os dias podemos, mas não devemos errar. A nossa fragilidade é a predisposição do ser humano para desacreditar, para ficar para trás, para olhar para o outro. É muito grande. Mas vamos meditar no Salmo 126. É uma leitura muito especial, muito agradável, porque fala da nossa relação com Deus, fala o cuidado do Senhor, mesmo deixando acontecer alguma coisa que marque a nossa vida e marque de uma forma negativa, como sofrimento e tal, mas os que perseveram tiram proveito. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja Deus! A experiência humana, ela pode ser traumática e, com certeza, um dos traumas mais graves para a experiência humana é a perda da liberdade, a perda da propriedade, a perda da tranquilidade. E esse texto fala do cativeiro.
O cativeiro não acontece de uma vez, nem na vida de uma pessoa, nem na vida de uma nação. Por volta de 606 a.C., a Babilônia fez a sua primeira grande investida com a finalidade de dominar e destruir o reino de Judá. Levou para a Babilônia, presos, cativos, uma elite jovens, os príncipes, os estudiosos, e foi neste período que foi o Daniel para lá. E depois eles voltaram por volta de 598, 597, e levaram mais uma a segunda deportação. E desta vez eles levaram os profissionais, ourives, ferreiros, carpinteiros, pessoas que podiam ser usadas em seus conhecimentos para restaurar alguma coisa da nação. E depois, em 586, eles vieram e destruíram o templo e levaram o resto da sociedade em cativeiro. Todos os que poderiam oferecer algum risco, se organizando, foram levados cativos. E o cativeiro seria 70 anos. E não houve antes e nem depois, um histórico de que uma nação fosse levada cativa e depois retornasse. Geralmente alguém retornava, mas não com autorização para restaurar, para renovar, para reconstruir. Então, aqui foi caso único, até onde eu sei, até onde a história foi contada. E o salmista, que está no livro de Salmos, era cantado, é chamado Cântico dos Degraus, mas ele descreve o retorno dos cativos, portanto, está inserido no saltério, mas foi inserido posterior. Não é do tempo de Davi. E o texto em si é grandioso, porque fala do acontecimento e da grande surpresa em acontecer. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, isso aqui não tem nada com Egito, é Babilônia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parecia um sonho, parecia um delírio, parecia uma coisa muito fora do contexto, muito além da realidade. Mas era verdade. Então vem a reação. Nossa boca se encheu de cântico. Cantávamos rindo, cantávamos alegres, canto e sorriso ao mesmo tempo. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Isto é inédito. Era inédito. Havia causado admiração até nos inimigos. Os arábios, os amalequitas, o remanescente,
alguns povos que estavam vivendo ali, além dos que haviam ficado e tinham perdido a identidade, a tranquilidade, a fé. Muitos estavam completamente aéreos. Então era inédito um império levar cativo e mandar de volta. No versículo 3, ele reconhece a razão dos comentários e diz: na verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas nos aconteceram. Foi a mão de Deus, foi o Senhor que fez. Por isso estamos alegres. Aí, como havia ficado muita gente, porque o cativeiro foi na marra, mas o retorno foi sugerido. Agora ele diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. As correntes do sul era a maneira deles se referirem aos ventos, que, conforme o pensamento da época, traziam de fato a chuva, renovavam a terra, trazia benefícios. Se não houvesse as estações normais com as chuvas daquela época, as chuvas seródias e as sazonais, não produzia o suficiente para eles, a terra não daria o seu fruto. Mas aqui ele diz: faz-nos regressar, Senhor, como as correntes do sul regressam a cada estação. Faz-nos regressar. E é uma poesia, e ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Imagina quantos milhares de mortos de 606 até 538. Muitos mortos na guerra, muitos mortos no cerco, morreram de fome na cidade, que estava o inimigo rodeando, não deixava entrar e nem sair nada nem ninguém. Então morreram muitos milhares de fome, de doença, a espada, na situação, quando faltou tudo, eles não tinham mais saúde, estavam desnutridos e foram levados cativos para uma jornada de 800 quilômetros. Para quem está desnutrido e doente. Morreram incontáveis milhares de mortos, muitos milhares de mortos. E aqui são mencionados os que semeiam em lágrimas, os que saem chorando, os que vão chorando, os que são forçados a ir para onde não quer. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aqueles que levam a preciosa semente, eles não foram para a Babilônia por livre vontade. Jonas não foi para Nínive por livre vontade. Mas uma nação sacerdotal tem que exercer o sacerdócio. Uma nação que tinha a obrigação de levar a palavra iria cumprir mesmo no cativeiro a missão de dizer a diferença, a realidade entre o Deus da revelação nas Escrituras e os deuses que os homens criam,
que as dinastias mudam e que terminam caindo no esquecimento. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, sem dúvida, certamente, voltará com alegria, trazendo consigo os resultados, os molhos após a colheita, os feixes do cereal colhido. É a palavra de Deus para nós. Em todos os tempos, Deus usou até mesmo a opressão para fazer o seu nome se sobressair. O nome do Senhor, a glória do Senhor, ele não dá aos ídolos, aos deuses, aos demônios. E todos os impérios atribuía aos deuses, aos seus demônios, todos os seus resultados. Aqui, de fato, a vitória é do povo de Deus. Vamos fazer a nossa intercessão. A nossa intercessão hoje pelo irmão João Batista, pela irmã Aurilene, pelo Jô, pela sua esposa, casalzinho novo, eles estão recém-casados, e pelo irmão César e a irmã Solange, que vieram aqui e nos visitaram há algum tempo, alguns meses, e nós amamos os nossos irmãos, agradecemos a Deus pela vida deles e vamos suplicar por eles. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Guarda os meus irmãos, dá graça e dá vitória a cada um, ajuda-nos. Nos prepara, Senhor, para te servir melhor e para andar no teu caminho com graça. Deus fiel e santo, agora te apresento o irmão João Batista, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, a sua esposa, a irmã Arilene, toma em tuas santas mãos, ajuda da graça, o Jô, sua esposa, Senhor, guarda os teus servos, guarda, Senhor, o irmão César, guarda, meu Senhor, a irmã Solange, dá saúde à tua serva, dá saúde aos meus irmãos, dá graça operando em suas vidas, em seus corações, dando, Senhor, o que eles necessitam de ti, além da fé, a comunhão, a graça para te servir, o prazer, Senhor, em viver e a certeza de estar na tua presença sempre. Pai bondoso, Pai querido, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E um bom dia para todos vocês, meus irmãos.